sobre autoestima e autoconhecimento e te mostrar como que essas duas coisas estão relacionadas. Parece que não, mas são duas coisas que estão muito próximas. Quando a gente fala de autoconhecimento, é a ideia é daquilo que você sabe a seu respeito. E aí, basicamente, essa é a primeira pergunta, que eu considero uma pergunta relativamente fácil, mas a gente sabe que não é, que é a pergunta: quem é você? Esses dias eu estava atendendo e uma cliente minha virou para mim e falou assim: essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei com ela que você faz perguntas tão difíceis. E eu fiquei pensando, que tipo de pergunta que eu faço? Falei, poxa, eu fiquei nessa, não faço perguntas difíceis. Por que ela acha que as perguntas que eu faço é tão difíceis assim? Porque, na verdade, eu faço perguntas que ela não sabe responder. Perguntas do tipo: o que você gosta? Como foi para você? O que você sentiu naquele momento? O que você estava pensando quando essa crise aconteceu? Coisas aparentemente fáceis da gente responder, mas que dificilmente a gente consegue responder se a gente não tem claro quem nós somos. E a pergunta é: até onde você se conhece? Quem considera aqui que tem um bom autoconhecimento? Se eu te falar, quem é que se conhece bem? Você fala, nossa, eu super me conheço. Ninguém? Nem mais ou menos? Não? Mais ou menos, né? Porque acaba que existem algumas perguntas que a gente não costuma fazer pra gente, principalmente em relação a isso. O que eu senti? O que eu gosto? Você já estava atendendo uma pessoa, ela me contou do relacionamento dela, super conturbado. Eu falei, por que você está nesse relacionamento? Ela falou, não sei. O que você gosta? Não sei. Que parece que são coisas relativamente simples, mas se a gente não se conhece, a gente não sabe. Eu queria fazer uma pergunta fácil para você. Eu queria que você, ou pense ou anota se você quiser, mas eu queria que você listasse, o pessoal que está no Instagram também, vamos lá. Queria que você listasse para mim 3 dos seus defeitos. Pode pensar assim. Nem coloquei qualidade de defeito, a gente pensa mais rápido novamente, né? Então, eu queria que você pensasse em 3 defeitos que você tem. 3 coisas que você fala. Eu sou, sei lá, impaciente, eu sou uma pessoa que procrastina as coisas, eu sou uma pessoa desorganizada. 3 coisas que você acha que você fala, isso aqui eu devia mudar. Pensou? Deu para pensar aí? Sim. Alguém poderia me falar? Não falo. Eu sou um pouco chata. Você é chata? Tá bom, você pode vir aqui na frente? Vem cá. Você tá com a roupa tão chique. Olha só, vou pegar um exemplo aqui pra gente poder se entender o que eu quero dizer. A Luana falou, eu sou chata. Você é chata em que sentido? De querer fazer as coisas um pouco certas. Tá, seguir regra. Seguir regra. Você gosta das coisas do seu jeito. Sim. Tá. Isso é chato. Você cobra das pessoas. Sim. Beleza. Alguém te chama de chata? Com certeza. Com certeza. Quem? Meus irmãos, minha mãe, meu Seus pai. irmãos, sua mãe, seu pai, seu Todo marido. mundo que me conhece. Seu trabalho. Também? Eles chamam você de chato por seguir regra? Com certeza. Tipo assim, nossa, você é muito chato. Como Sim. você está seguindo essa regra? Isso mesmo. Também? Faculdade. Alguns amigos, sim, que trabalham junto comigo nos trabalhos. Alguns. Tem gente que acha você super legal? Também tem. Que não definiria você como chato? Assim, eles falam, você é chata, mas não gosta de mim. Ah, entendi. Você em momento algum quebra regra nenhuma? Quebra, com certeza. Você é 100% regra? Não. Não. Olha só, deixa eu tentar te explicar o que eu estou querendo mostrar. A gente normalmente se define com uma palavra, não é? Ah, eu sou chata. Me fala uma outra característica. Que eu pensei? Procrastino um pouco as coisas. Procrastinação. Ok. Esse é um problema, né, gente? Esse negócio de procrastinação. Fazer uma palestra sobre isso qualquer dia. Porque olha só, você procrastina, tá bom. Você procrastina as coisas no seu trabalho quando você tem prazo? Não. Você perde prazo no trabalho? Não dá. Não? Não. Faculdade, você perde prazo? Também não pode. Não pode. Você procrastina onde? Arrumação de casa. casa? Arrumação de casa. Em casa, com certeza. Agora, olha que interessante. Ela se define como um defeito. Eu procrastino.
E a gente faz isso quando a gente começa a pensar em autoconhecimento. Quem é você? Ah, eu sou uma pessoa desorganizada, eu sou uma pessoa procrastinadora, mas eu sou também uma pessoa acolhedora. Me fala uma qualidade sua. Uma qualidade? É. Sincera. Sincera, tá bom. Você é sincera com absolutamente todo mundo? Mais ou menos, Depende. Depende. E essa é uma das coisas que faz toda a diferença quando a gente fala de autoconhecimento. Por quê? É comum, é normal a gente fazer uma lista para tentar definir quem nós somos. Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Em termos de qualidade, em termos de defeito. Até quando você pergunta para alguém quem é você, normalmente a pessoa começa assim: ah, meu nome é Adriana, eu tenho 39 anos, eu sou psicóloga. E eu sempre penso, ainda não me falou nada a respeito dela. E aí depois a pessoa começa com a lista de qualidades e defeitos. Ah, eu tenho essa qualidade, essa, eu tenho esse defeito. E eu continuo pensando, ela ainda não me falou quem ela é. A gente normalmente se define de maneira rasa. E o problema é que a gente se define também de maneira absoluta. O que eu quero dizer com isso? Quando a Loloma me diz que ela procrastina, ela não procrastina qualquer coisa. Ela procrastina as coisas em casa, mas ela não faz isso no trabalho. Quando ela fala que ela segue regras, provavelmente os colegas dela que parecem muito com ela devem adorar. Ah, não, quero fazer esse negócio lá com ela porque esse negócio vai dar certo. Por quê? Porque ela segue regra e ela vai fazer esse negócio funcionar. Com o outro que detesta uma regra, vai falar, nossa, como ela é chata. Tipo isso. E o outro fala, nossa, quero trabalhar com ela com certeza. Por quê? Porque nós somos muito mais do que adjetivos, se a gente for pensar. E essa é uma ideia que a gente começa a ter quando a gente fala de autoconhecimento. Exatamente a ideia que essas palavras, aí olha só, o que acontece ao longo do tempo? Vou pegar esse aqui. Ao longo do tempo, eu costumo perceber, e muito do que ela falou, alguém já te falou que você é chata? Com certeza. Já. Aí a pessoa vem e faz assim, ó. Opa, contrário. Opa, não tá colando. Como é que eu... Essa roupa vai colar? Vai colar. Aí alguém vira e fala, tá vendo, você é muito chata. Aí a gente pega um rótulo que alguém deu pra gente por conta de uma situação que a gente passou. Aí passa uma coisa, você faz uma coisa, você fala, você ainda não fez isso? Não, ainda não fez. Nossa, você é muito procrastinadora. Você não faz nada no prazo certo que você precisa fazer. Aí acontece uma outra situação, um dia você está mega cansado, chega em casa e fala, não quero nem mexer nessa louça. No outro dia, quando você acorda, meu Deus, mas você é a pessoa mais desorganizada que eu conheço. Olha a casa bagunçada que você está. Aí, e vida que segue, vida não segue? E aí, olha só, à medida que a gente vai vivendo, o que vai acontecendo? Vão colando na gente um monte de nomes. Imagina cada papelzinho desse, um nome que alguém vai colocando na gente. Olha só. Aí quando a gente chega na vida adulta, a gente está com um monte de nome. Que aí quando eu viro para alguém e falo, quem é você? Normalmente a gente faz assim, eu sou chata, eu sou procrastinadora, eu sou impulsiva, eu sou desorganizada, eu sou impaciente, e a gente começa a ler aquilo que ao longo da nossa vida foi no fundo que a gente é. E isso acaba indo fazendo o quê? A gente começa a se construir em termos daquilo que nós conhecemos a nosso respeito, não por aquilo que nós percebemos quando a gente está vivendo, mas pelo recorte, pelo momento, pela cena, pela fotografia que a pessoa tira da gente de um momento que a gente está vivendo. E aí chega um momento que eu falo, tá, mas você procrastina tudo? Não, então, tem certeza que você é a procrastinadora do mundo? Parece que não. Tá, você sempre gostou disso? Não, você gosta disso quando? Tal jeito. Então parece que você não é isso. A verdade é que o processo de autoconhecimento, ele é um processo que envolve, muitas vezes, a gente levar a pessoa e a gente mesma a se desconstruir. Porque a gente começa a questionar, até caiu sem eu precisar isso.
Aí a gente começa a questionar, os papéis começam a cair. Aí chega uma hora, que essa hora acontece na vida de muita gente, meu Deus, quem eu sou? Porque assim, estão falando que eu gosto de um monte de coisa que eu não gosto, estão falando que eu sou um monte de coisa que eu não sou, estão falando que eu faço um monte de coisa que eu não faço, e no final das contas, quem sou eu? E aí vem a grande interrogação e a grande dúvida. Dá para entender um pouco dessa lógica? Obrigada pela sua participação. Não vou te dar um chocolate que poderia parecer que a gente tinha combinado antes. Não foi combinado antes. Então, olha só, muitas vezes as pessoas passam a se definir como defeito. O que a gente começa a dizer quando a gente fala de autoconhecimento? Eu sou muito mais do que adjetivos. Nós somos muito mais do que adjetivos, do que um conjunto de adjetivos pejorativos, que é o que a maioria defende, e essa é uma outra questão, né? Porque às vezes, quando a gente pergunta para alguém quem é você, a pessoa rapidamente faz uma lista de defeitos. Você fala, mas é só defeito? Ah, não, tem alguma qualidade, né? Peraí, deixa eu pensar. Tô viva, sacanagem. Mas tem gente que fala, né? Tipo assim, esses dias, você tem noção como que isso aqui é sério? E como que isso implica na vida das pessoas. A pessoa que eu tô atendendo virou e falou assim, não, meu relacionamento tá ótimo. Não tá ótimo. Aí eu falei, ele falou, o que ele tem que você gosta? Ele é hétero. Certo. Eu fiquei pensando, é sério que ela tá falando que a qualidade do namorado dela é ser hétero? Mas era a qualidade dele. Ele é hétero, o que mais? Por favor, me dá mais um nome, né? Eu saí daqui. Aí ela falou assim, ele é monogâmico. Mas eu não tava rindo não, tá? Eu tava fazendo cara séria. Eu, certo, o que mais? Ela falou, vou pensar um pouco. Falei, então, é bom o que você tá vivendo, porque você é uma mulher namorando com um homem hétero? Olha só. E eu falei, o que você gosta? O que você quer na relação? Todo mundo me pergunta isso. E você sabe responder? Não. Por quê? Porque falta autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é uma chave importante na nossa vida. Como que a gente adquire autoconhecimento? A gente precisa se fazer umas perguntas. Eu queria fazer essas perguntas para você. Se você quiser anotar, tá? Ou só pensar a respeito delas. Mas são algumas perguntas que, eventualmente, eu me faço também. Exatamente para tentar me conhecer um pouco mais. Então, perguntas fáceis, tá? Qual a coisa pela qual você é mais agradecido na sua vida? O que você tem na sua vida que você fala, nossa, que bom que eu tenho isso, assim. Quando você olha para aquilo, você fala, nossa, vale a pena demais ter isso aqui na minha vida. Posso para a próxima? Qual a coisa que você não fez e que você realmente gostaria de fazer? Tem alguma coisa na sua vida que você não fez, você fala, nossa, eu queria tanto fazer isso. Eu vou caminhando rápido, mas você me para, tá? Se eu começar a ir rápido demais. Em que momentos nos últimos tempos você se sentiu mais apaixonado em viver? Lembrei, qual foi a última vez que você acordou e falou, uau, caramba, acordei. Caramba, é hoje. Sabe aquela sensação quase aquela sensação maníaca de que você está naquela excitação gostosa? Qual foi a última vez que você viveu isso? No jogo do Flamengo, né, Luiz? No último sábado, né? Os flamenguistas viveram isso sábado. Eles experimentaram estarem apaixonados e vivos. Essa pergunta eu gosto dela. Se você ganhar $1 milhão, você sairia do seu emprego atual? Com certeza. Com certeza. Essa aqui quase todo mundo fala, com certeza. Uns não. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que se eu tivesse muito dinheiro, a ponto de não precisar, eu estaria trabalhando onde eu estou? Eu estaria fazendo o que eu estou fazendo? O que você faria de maneira diferente se você soubesse que ninguém iria te julgar? Se você pudesse fazer qualquer coisa amanhã,
sabendo que você nunca receberia uma crítica por isso, o que você faria? Posso ir? Qual é a coisa que você mais gostaria de fazer para mudar o mundo? Tem alguma coisa? Alguém já falou, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, ia ser tão bom, ia fazer tanta diferença no mundo se eu fizesse isso. O que seria essa coisa? Posso seguir? O que você pode fazer para isso acontecer? E olha só, por que o autoconhecimento é uma coisa interessante da gente pensar e da gente falar a respeito? Porque nós somos pessoas diferentes. O que significa na prática? Talvez uma coisa que vai me deixar vivo não vai deixar você vivo. Talvez uma coisa que eu gostaria muito de fazer, isso nem passa pela sua cabeça. Talvez algo que eu me sinta julgado, você não se sinta e você nem pensaria na minha pergunta. Por isso que a gente precisa pensar nessas coisas dentro da nossa realidade. O que eu faria? O que eu posso fazer para essas coisas acontecerem? Próxima pergunta aí. Se você pudesse oferecer um conselho a um recém-nascido, qual seria? Imagina, num mundo fictício, no qual os recém-nascidos fossem ouvir o seu conselho e segui-lo para a vida. Você hoje aí, aos 20, 30 anos e poucos, chegando lá com essa sua bagagem que você já teve, você fala, vou te ensinar uma coisa preciosa. Leva isso para a sua vida que você vai se dar bem. Qual o conselho que você daria? Não vale falar para voltar. Tem gente que fala, volta, sai não, que tá difícil. Esse não é um bom conselho, hein? Esse conselho não vale. Não dá para voltar criança. Mas qual o conselho que você daria? Pensou no conselho? Pensa no conselho. Pensou? Aí a minha próxima pergunta é a seguinte. Você segue o conselho que você ofereceu? Você coloca esse conselho em prática? Estou tentando, também. Estou tentando uns conselhos. Se você soubesse que você viveria só mais 10 anos, continuaria a viver exatamente o que você está vivendo? Se não, o que você mudaria? Vamos imaginar. Um anjo aparece na sua casa, no seu quarto, e fala, vim te avisar, Charlene, que você tem só mais 10 anos. Então você vai estar vivo até 2030. Vou te dar esses 2 meses de crédito aí da Black Friday para você. Então você tem 10 anos e 2 meses. Você viveria exatamente a vida que você está vivendo hoje? E se não, se a sua resposta é não, o que você mudaria? O que você faria diferente? Posso seguir? Sim. Se você pudesse se definir, como que você definiria? Quem é você? Pensando até nessas coisas que eu te perguntei. Quem é você? Como que você se vê? Como que você se enxerga? Pensou rapidamente? Sei que as perguntas são difíceis, né? Mas só para você ficar com elas na cabeça aí. E a minha próxima pergunta é o seguinte: quem você gostaria de ser? Você fala, eu sou isso, mas eu gostaria de ser tal coisa. Deu para pensar? A gente só chega no gostaria quando a gente descobre quem a gente é. Porque sabe o que é o curioso do autoconhecimento? É que muitas vezes no processo de autoconhecimento, a gente se dá conta que às vezes a gente já é o que a gente gostaria, mas a gente não vê. Eu não sei se você já passou por alguma situação que é assim. Você já estava atendendo uma pessoa, ela falou isso pra mim. As pessoas falam coisas de mim e eu não acredito. Eu acho que elas estão mentindo. Eu acho que elas estão falando aquilo só para me agradar. Tá, e qual o intuito delas de agradar você? Olha que interessante. É a pessoa que ouve algo a respeito dela e ela fala, não, eu não sou assim. Eu gostaria de ser assim. Só que o curioso é que às vezes ela é, mas ela não vê. Aí ela fica buscando ser uma coisa que ela é. Ela nunca vai conseguir, porque como ela já não vê,
ela vai estar sempre correndo atrás do rabo, igual o cachorro. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? O que foi? Não, eu estou fazendo isso. Sei lá, um exemplo simples. A pessoa que é super magra, e aí, como você tá? Ah, não, estou fazendo dieta para emagrecer. Então, mas você tá magra? Não, estou não. Aí aquilo, sabe, chega na hora que nunca é suficiente, porque ela não consegue se perceber, ela não consegue se conhecer. O que a psicologia vai entender sobre isso? Essa é uma das coisas importantes quando a gente fala de autoconhecimento. Não é que eu também, óbvio, tem coisas que eu sou e tem coisas que eu gostaria de ser. Nem sempre a gente está no casamento perfeito aqui, né? No matching perfeito de 100% do que eu sou é 100% do que eu gostaria de ser. Mas a gente só consegue chegar naquilo que a gente gostaria de ser quando a gente consegue aceitar aquilo que a gente é. Essa é uma premissa básica dentro da psicologia, que é o quê? Eu só posso mudar quando aceitamos e sabemos profundamente quem somos. Porque, olha só, tem muita gente que vive uma vida na máscara. Quantas casos a gente atende de pessoas deprimidas que ninguém sabe que a pessoa está deprimida, só o terapeuta. Porque a pessoa vem, chora, você fala, gente, como essa pessoa está saindo da cama, e ela sai numa força estupenda, põe uma roupa, põe uma maquiagem, sai feliz e contente, passa o dia rindo, e chega em casa, tá mal, e chora, e se automutila, e você fala, o que está acontecendo? Ninguém nem sabe quem ela é. Por quê? Porque ela não consegue se mostrar efetivamente para as pessoas como ela é. Ela vive na máscara. A gente só consegue caminhar para frente quando a gente consegue tirar a máscara. E aí, qual que é a questão aqui? Quando que a gente tira a máscara? Quando a gente descobre quem a gente é. Quando a gente começa a olhar e falar, peraí, quem eu sou? É essa história, né? Eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu sou ou eu estou nessa situação procrastinando uma coisa que não me faz bem ou que eu não gostaria de resolver isso agora? Muda, a gente muda a pergunta. Eu sou uma pessoa super proativa. Então não tem nada na sua vida que você deixa para amanhã? Tem umas coisas. Eu amo o sol, mas tem dia que a gente quer ficar em casa na coberta debaixo de chuva. E uma coisa não significa que você deixa de ser a outra. A gente trabalha muito na coisa de ou você é isso, ou você é aquilo. Não, eu sou isso ou aquilo. Eu sou proativa nessa situação e eu procrastino nessa situação. Eu sou organizada nessa situação e nessa eu sou desorganizada. Quando a gente aprende a olhar para quem nós somos dentro do contexto que a gente está inserido, a gente começa a se perceber melhor. A gente começa a se conhecer melhor, saber o que é importante pra gente, o que não é. E aí é nesse momento que a mudança começa a se fazer possível. O que tem, né? Qual que é a relação do autoconhecimento com a autoestima? É muito comum em processo terapêutico, às vezes a pessoa vem para terapia e a fala é, eu tenho baixa autoestima. Essa é uma fala comum, né? Eu dou supervisão e é comum, às vezes, na supervisão, ela não falar, meu cliente tem baixa autoestima. Por quê? Porque ele disse, porque eu acho também. A pessoa se desvaloriza, tem todo um processo. A baixa autoestima, ou a autoestima, né? Vamos começar por ela, se refere ao valor, essa é a definição clássica, tá? O que é autoestima? O valor dado a cada pessoa por si. E aí, esse para mim é um conceito importante. Qual que é o valor que a gente dá? Eu costumo dizer que o valor que a gente dá é a maneira que a gente permite que o outro nos trate. Para mim, isso aqui é um parâmetro importante. Por quê? Porque a gente não permite... te dar um exemplo aqui, eu tenho um cachorro. Se alguém maltratar meu cachorro, vai comprar briga comigo. Quem tem cachorro aí sabe, né? Vai comprar briga. Tá maltratando o cachorro por quê? Ele é um cachorro. Ele é um cachorro pra você. Pra mim ele não é um cachorro, pra mim ele tem um nome, ele chama Theo. Ele não é um cachorro. Por que eu não deixo maltratar? Porque pra mim ele é um cachorro, pra mim ele é um serzinho vivo com nome. Então pra mim ele tem valor.
Eu não permito que tratem ele de qualquer jeito. Por que as pessoas deixam que o outro trate elas de qualquer jeito? Porque muitas vezes elas não se veem com valor. Então elas aceitam qualquer coisa. Mas por que você está deixando isso acontecer? Quantas pessoas, né, quantas mulheres vivem, e pessoas de maneira geral, relacionamentos abusivos, que a pessoa passa a acreditar que ela é o problema. Por que você aceita isso? Não, é porque eu não devia ter feito isso. Ele te bateu. Ah, não, é porque eu deixei a comida ficar muito quente. Você fala, Adriana, isso não existe. Não existe pouco, tá? Só existe muito. Tem uma pessoa que eu estou atendendo já tem um tempo. Um dia eu estava avaliando com ela a terapia, como que tinha sido e tal. Ela falou, sabe o que eu tenho mais gostado da terapia? Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu parei de achar que eu era louca. Eu falei, como assim? Ela falou, quando eu cheguei aqui, eu estava acreditando que eu era louca. Porque qualquer coisa que eu fazia, se eu falasse assim, fulano, me ajuda a fazer tal coisa. Também agora que você está com depressão é assim, você está doente. Tudo que ela falava é, você está doente. Também você está doente. Ela falou, então, eu devo estar muito doente. Eu sou louca mesmo. Por quê? Porque ela não consegue olhar para ela e se ver como uma pessoa de valor. Por que ela não consegue olhar para ela e se ver como uma pessoa de valor? Porque muitas vezes ela não se conhece. Então, grudou lá os papeizinhos nela, ela tá cheia de papelzinho grudado, e ela fala, eu sou esse aqui. Quem você é? Eu sou a pessoa que queima o arroz. Minha irmã nunca tá ali, não sei se ela tá me assistindo, espero que não. Ela tá assistindo o jogo do Flamengo. Eu sou a pessoa que... Minha irmã fala, vamos fazer arroz? Não, eu sempre queimo arroz. Tá lá a plaquinha. E ela queima mesmo, essa é a realidade. Tadinha, de tanto que falam que ela queima mesmo. Tá lá grudada. Eu sou isso, eu sou procrastinadora. Eu sou louca, eu sou depressiva. Esse processo, isso é um processo. Isso não acontece de um dia para noite. Até porque a nossa imagem, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, ela vai sendo construída aos poucos. Como que ela vai sendo construída aos poucos? Tem um autor na psicologia, o Roger, que ele vai falar que essa construção se dá por causa de condições de valores. Tem dia que é isso, né? Você acorda e fala, nossa, eu sou demais. Vou colocar uma palavra mais aceitável para a internet aqui. Nossa, eu sou demais. Aí parece que a bolinha vai murchando e tem gente que fala, nossa, é uma bostinha mesmo, né? Olha que ser humano péssimo que eu sou. Não sei quantos de vocês convivem com crianças ou já conviveram com criança. Eu gosto muito de criança, não gosto de atender elas não, mas eu gosto delas. Eu gosto daquele convívio rápido com a criança. Por quê? A criança é massa demais. Você pega uma criança de 5 anos e fala assim, você sabia que você pode ser um astronauta? Com certeza. Eu lembro meu irmão pequenininho, ele falava assim, o que você vai ser quando você crescer? Ele falava assim, eu vou ser jogador de futebol, jornalista e médico. Eu falava, com certeza. Aí você pensa, como? Tem como? Não, a pessoa vai ser médico, jogador de futebol e jornalista. Em algum momento ele vai ter que escolher, não é? Mas com 5 anos, ele pode qualquer coisa. É muito difícil você virar para uma criança, não sei que ela infelizmente já esteja deprimida da vida, né? Que infelizmente às vezes acontece. Mas é muito difícil chegar para uma criança e falar assim, você pode ser astronauta. Ela fala, eu não consigo. Isso é muito difícil para mim. O que acontece ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, que a gente nasce com a bola cheia e chega um momento que a gente está com a bola vazia. A gente nasce, posso qualquer coisa. E às vezes chega um momento que qualquer mínimo desafio não vou conseguir. Você vira para alguém e fala assim, você devia ir para a academia. Não consigo. Já tenho 20 anos. Não consigo fazer isso. Eu lembro uma vez, tem algumas coisas que marcam. Uma vez eu estava na faculdade, comecei a dar aula na faculdade que eu trabalho hoje. E primeiro semestre que eu estava lá, passei um trabalho para os alunos fazerem. Quando eu tenho primeiro dia de aula, expliquei lá o plano de ensino e tal, expliquei como que é seu trabalho. A gente vai fazer um trabalho assim, que é um experimento e tal,
Expliquei, quando eu terminei de explicar, gente, é isso aí, tá, boa semana. Vieram uns 5 atrás de mim na hora. Fizeram a rodinha assim, imagina, meu primeiro dia de trabalho, primeira sala, primeiro tudo, veio, fizeram a rodinha e falaram assim, porque é um absurdo, como que você pede isso pra gente? Você mal chegou aqui, você não conhece a gente, e e eles começaram, porque a gente não pode, porque a gente não consegue, porque isso é muito difícil, e eu calada, e eles falando. Quando eles terminaram de falar, eu virei e falei assim, vocês já fizeram um trabalho assim? Aí eles falaram, não. Eu falei, então como que vocês sabem que vocês não conseguem? Se vocês nunca tentaram. Porque a gente sabe. Sabe baseado no quê? Se você nunca fez. Porque isso, a criança nunca fez. Você fala, você pode? Posso, com certeza. A gente nunca fez. Aí você fala, você pode? A pessoa fala, é porque você não me conhece. Se você me conhecesse, você ia saber que eu não consigo. Mas você já tentou? Não, mas eu sei que vai dar errado. Olha só, é uma imagem que foi construída. É uma estima de valor que foi comprometida. Como que isso acontece? Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu pegar um negócio aqui na minha bolsa. Olha só. Vou pegar o dinheiro aqui. Essa nota tem valor? O que vocês acham? Uma nota de 100 reais tem valor? Muito? Eu posso rasgar essa nota? O que você acha? Poder posso, né? A nota é minha, então se eu quiser eu posso rasgar. Deveria rasgar a nota? Não. Por que não? Você me chamaria de louca, não me chamaria? Fala sério, 100 reais, não vou rasgar não, fica tranquilo. Você fala, pô, é 100 reais? Como assim você vai rasgar 100 reais? Na minha cabeça, a imagem que eu tenho hoje quando eu trabalho sobre isso é que a gente nasce uma nota de 100 reais. Porque quando a criança olha para ela, ela sabe que ela tem valor. Ela não sabe que ela tem valor? Ela tem valor. Ela é amada. Não existe ninguém mais importante que ela no mundo. Né? A gente sabe que a criança muitas vezes, ela acha, né, a gente sabe disso, que o mundo gira ao redor dela. Ela é a pessoa mais importante no mundo. Ela tem valor como ninguém mais. Ela é uma nota de 100 reais. O que acontece? Ao longo da nossa vida, nós vamos passando por condições de valor. Então alguém vira para a nota e fala assim, mas você tem um peixe? Mas esse peixe aí não é legal. Por que você tem um peixe? Nossa, coisa que acontece. Espero que você, mãe e pai nunca tenha feito isso aqui. Por que você não pode ser inteligente igual ao seu irmão, que não me dá trabalho? Por que você não estuda igual a ele, ficando me dando trabalho a ele? Você não podia ser mais parecido com fulano? Já ouviu isso em casa? Já. Não é? Né? A coisa da comparação, irmão serve para uma coisa, para a gente ser comparado. Essa é a função do irmão. Mas olha só, parece que cada vez que vem uma comparação, o que vai acontecendo na nossa vida? Parece que ao longo da vida, né? Eu não tenho ninguém de 10 anos aqui, então você já sabe o que acontece. Ao longo da vida parece que vai acontecendo o quê? A gente vai sendo meio massacrado, não é? Aí a pessoa não termina um namoro, termina um namoro falando mal de você. Não sou eu, é você mesmo que não presta, tá? Eu não aguento mais essa maluca doida. Olha só, você é muito impulsivo. Olha só, você não merece isso. Olha só, eu lembro um caso que eu acompanhei, a menina tinha 19 anos, veio para terapia deprimida, com 3 tentativas de suicídio. Ela virou e falou assim, eu detesto o curso que eu faço. Eu falei, por que você está fazendo ele? Porque ninguém deixou fazer outro. Eu falei, o que você queria fazer? Ela falou, meu sonho era fazer engenharia. Eu estudei, eu passei. Eu falei, parabéns, por que você não está fazendo? Porque a minha família falou que eu não era capaz de terminar. Que eu não tinha inteligência suficiente para concluir aquele curso. Olha só. Você quer ver uma coisa que eu ouço? Estou falando de autoestima aqui. Um caso que eu atendi, a menina com muito problema no casamento, muito. E aí,
ela virou para a mãe e falou, não estou aguentando mais, está muito difícil. E aí, sabe que a mãe dela falou para ela? Por que você está achando ruim? Ele nem te bate. Olha que homem perfeito, hétero, monogâmico que não bate. É o sonho de toda mulher. Só que não, né, gente? Vamos falar a verdade. Aí, tipo assim, quer ser feliz por quê? Você casou? Olha o que parece que vai acontecendo ao longo do tempo. A gente vai sendo meio que massacrado, medido, né? Vão colando cada vez mais os papeizinhos. Aí chega um momento na vida, e normalmente nesse momento as pessoas vêm para terapia às vezes, que a pessoa chega e ela olha para ela e você fala, e aí, o que você acha? Ah, eu não tenho valor. Se eu chegasse aqui e te mostrasse isso aqui desde o início, e falar, gente, pode jogar esse papel fora? Pode. Se eu não tivesse te mostrado de antemão que isso era nota de R$100, e só tivesse te mostrado um papel bem amassado, bem surrado, e falar, isso aqui é lixo, joga fora pra mim, provavelmente todo mundo aqui jogaria fora. Aí chega um momento da vida que essa criança aqui, por conta dessas grandes e muitas condições que ela vai vivendo e vai passando, ela se vê como um papelzinho de lixo que pode ser jogado fora. Ah, mas você está falando lixo de maneira metafórica? Às vezes lixo de maneira concreta, literal. Por quê? Como que você sabe isso? Porque a pessoa aceita ser tratada como lixo. Porque ela se vê assim, a autoestima dela é essa, é a maneira que ela se enxerga. O que a gente vai, né? O que a psicologia vai defender com muita veemência? Essa é uma premissa muito básica, né, de uma teoria da psicologia, que é isso, né? Todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato de ser, é digno de respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Merece estimar-se a si mesmo e que lhe estime. Deixa eu traduzir essa frase estranha. O que a gente está dizendo? Não importa o que aconteça, todo mundo deveria ser tratado com respeito. E não só ser tratado pelo outro com respeito, mas ser tratado por si mesmo com respeito. De qual premissa básica? Preciso passar essa nota de R$100 amanhã para correr risco de ninguém aceitar. Mas olha só, vamos aceitar. Olha só como essa nota está amassada. Você acha que se eu for pagar alguma coisa, alguém vai rejeitar a minha nota? Não. Importa ela estar amassada? Qual que é a importância? Ela tem valor. E é muito dessa ideia que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de autoestima. Qual que é, e esse processo que eu preciso ter para me autoconhecer, para entender esse princípio, que eu tenho valor. Por que muitas pessoas às vezes ficam em relacionamentos muito conturbados? Porque elas não conseguem acreditar que elas podem estar num relacionamento melhor. Que elas podem ter alguém, por exemplo, que ame, que a respeite, que a trate bem, e ela fica na coisa lá, que ela é tratada como lixo, e ela fica lá como lixo. A nossa autoestima está muito ligada a isso aqui, a autoimagem, a essa imagem que a gente se constrói, né? Então você tem uma menina lá que toda mulher já passou por isso, espero que não tenha sido só eu. Você acorda, tem dia que você acorda, você olha no espelho e fala, essa cidade hoje vai ter um perigo que eu vou sair nessa rua, que eu tô bonita demais. Nossa, meu cabelo acordou perfeito. Já passou por isso? Você olha e fala, nossa, hoje é o dia, deixa eu colocar uma roupa melhor aqui que eu tô merecendo me vestir bem. Tem dia que você acorda, você olha e fala, cabelo, eu não tô em guerra com você. Por que você tá em guerra comigo? Que você olha e fala, não tô acreditando que eu vou sair de casa. Olha que cara horrorosa que eu tô. É isso, né? Tem hora que a gente olha no espelho e a gente pode ver a pior pessoa possível, e tem hora que a gente pode olhar no espelho e ver todo o potencial que existe daquilo que nós podemos ser. Eu não sou, ok. Não sou agora. Posso ser daqui a um ano. Posso caminhar para daqui a um ano ser. E isso depende, óbvio, né? Que essa nossa
Imagem depende muito dessa autoestima que a gente constrói, né? O quanto que a gente valoriza aquilo que nós somos, e muito ligado ao quanto que nós nos conhecemos. Infelizmente, tem um monte de coisa que a gente fala que a gente não pode e que a gente nunca nem tentou e que a gente nunca fez. Não posso. Não pode por quê? Você já tentou? Aí, às vezes a pessoa fala assim, tentei. Deu errado? Deu. Então tenta de novo. Mas deu errado. Tá, mas e se você fez da maneira errada e tiver uma maneira certa? Existem outras pessoas que conseguiram? Sim. E por que você é pior que elas? Por que elas acharam o caminho e a gente não está achando o caminho? E nesse processo dessa imagem, uma das coisas que a gente precisa analisar para começar é exatamente isso aqui, ó. Quais palavras estão coladas na gente? É muito interessante, tem umas vozezinhas na nossa cabeça, né? Não que a gente seja doido, mas não tem umas vozes na nossa cabeça de vez em quando? A gente é meio doido também, né? Tem essa realidade. Mas tem hora que é assim, né? Esses dias eu vi um meme, eu fico na dúvida alguns memes, se eu curto, se eu rio, se eu choro, se eu compartilho, tem hora que eu fico em dúvida. E esse meme falava o seguinte, falava assim, hoje eu estou pensando em quais maneiras que eu posso me auto-sabotar. E eu falei, gente, que coisa maluca. Mas sabe o que é interessante? A gente pensa. Como que a gente pensa em auto-sabotagem? Porque você está lá vivendo a sua vida. Você começa a fazer um curso superior, né? A gente estava falando aqui, ficou 5 anos estudando à noite. Termina e fala, como que eu consegui ficar 5 anos estudando à noite? Ninguém fala que você vai conseguir entrar no curso superior. Aí você entra. Aí você fica 5 anos administrando família, filho, marido, mãe, pai, trabalho, dinheiro, trabalho em grupo, né? Sofrimento eterno na faculdade do seu demônio, professor, prova. E aí você fala, não sei se você já passou por isso, você fala, se alguém me contasse isso há 5 anos atrás, eu diria que eu nunca conseguiria chegar aqui. E aí a gente vai, porque, né, você tá aqui, a gente toma umas coragem de vez em quando, né, e fala, não, eu vou fazer esse negócio. Aí você começa a fazer. Aí o negócio começa a dar certo. Olha a desgraça que o ser humano é. Começa a dar certo, aí você fala, tem alguma coisa errada, moça. Você fala, por que tem alguma coisa errada? Tá dando muito certo. Aí, qual o problema? Vai dar problema daqui a pouco, não vai? Às vezes a gente está tão acostumado a estar sempre tudo errado, que quando dá certo a gente nem acredita. Hoje eu estava dando expressão falando isso, né? Tem cliente que você fala para o cliente assim, tudo bem você não estar bem, você pode sentar e chorar. Ah, não aguento mais. Tudo bem, faz parte, você está cansado. Se permita descansar. Quero chorar. Chora mesmo, chora 5 dias sem parar, se você precisar. Mas tem cliente que a gente pode falar, olha só, tá tudo bem ser feliz, tá? Olha só, tá tudo bem ficar contente. Porque acontece uma coisa boa, a pessoa vem pra terapia e fala assim, tá com algum problema acontecendo. Só o que foi? Paguei minhas contas tudo esse mês. Fala, que bom. Eu com certeza esqueci alguma, eu não tô lembrando. Olha só, que legal, você ganhou bastante esse mês, você conseguiu pagar suas contas. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque você está lá caminhando e essas palavras que são coladas na gente, você está lá fazendo, aí de repente você ouve assim, você sabe que você não vai conseguir, para que você vai tentar? Você sabe que isso não vai dar certo. E muitas vezes essas vozes que ecoam, não são as nossas vozes, mas são vozes da nossa história. É sua mãe falando, é um pai falando, é um professor falando, e tá lá a voz vem. Então, umas alunas minhas fizeram uma dinâmica esse semestre, foi bem interessante, porque a dinâmica, elas estavam em grupo, e a dinâmica é que as pessoas tinham que colar, deixa eu ver meu tempo aqui, gente. Meu Deus, já tá acabando. As pessoas tinham que colar palavras nos colegas, e não podiam repetir. Era isso, eu tinha que colar uma palavra nas pessoas,
e não podia repetir. E aí a pessoa foi e colou, tipo assim, inteligente. Aí a outra falou assim, poxa vida, eu tinha escrito essa palavra para colar nela e eu não vou poder colar, eu tenho que pensar em outra. O outro falou, nossa, sabia que eu pensei na mesma palavra? E aí o grupo todo falou, nossa, fulana, quando a gente olha para você, a gente vê uma pessoa inteligente. Aí ela desabou a chorar. Ela chorou. Aí eles falaram, o que foi? Ela falou assim, às vezes quando eu começo a me sentir assim, eu lembro da minha mãe falando que eu era burra e que eu não ia dar em nada. Olha só a voz que vem. Essa voz é dela? Não. Essa voz é de onde? Ai, meu Deus. Essa não tá mais jovem. Essa voz é desse aqui, ó. Do papelzinho que é colado na gente. E que fica. Como que a gente precisa trabalhar isso, para inverter isso? A gente precisa aprender a nos conhecer, para a gente aprender a trocar a palavra. Ah, você é burro. Nossa, para uma pessoa boa, eu tenho na faculdade. Imagina se fosse inteligente. E aí, o processo de autoconhecimento envolve essa troca. Porque como eu estou vivendo e eu estou vendo, a gente começa a falar o quê? Não é que eu posso fazer isso aqui? Não é que eu consigo fazer isso aqui? Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso melhorar minha autoestima. Ah, que legal, o que eu tenho que fazer? Você tem que viver. Como é isso? Você tem que se arriscar, você tem que experimentar, você tem que ir lá fazer, você tem que chegar lá no menino ou na menina que você está afim. Por quê? Porque quando você se comporta, aí você começa a ver que a palavra lá que ninguém gostava de você, começa a aparecer gente que se atrai por você. E aí a sua experiência e o seu autoconhecimento começa a fazer você ser capaz de fazer o quê? De trocar isso. Não, mãe, então, falou isso de mim, mas tá, pode ser, talvez aos 5 anos eu era assim, mas aos 30 eu não sou mais, então pode pegar aí que isso aí, talvez até tenha, porque tem coisa, né, que tem. Eu, por exemplo, né, eu fico falando que eu dou esse testemunho, mas é verdade. Eu comecei a falar aos 6 anos, eu tinha uns problemas, com certeza. A gente pode analisar isso qualquer dia. E eu tive muita dificuldade no meu processo de alfabetização. Que é isso, né? Todo mundo sabia ler e escrever e eu estava aprendendo a falar aos 6 anos. Então eu lembro alguns anos da minha vida que eu tinha aula de manhã, ia para a escola de manhã e eu passava a tarde inteira estudando. Meus colegas tudo brincando, eu não podia brincar, porque eu não conseguia acompanhar a turma. Talvez você olhasse para mim aos 7 hoje e falasse, que burrinha você. Provavelmente. Comparado aos outros, realmente eu estava aquém. Mas a pessoa de 30 anos, com uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, não pode olhar para a criança de 8 anos e deixar que a criança de 8 anos defina quem eu sou hoje. Talvez eu tivesse tido muita dificuldade aos 6. Eu não sou mais a menina dos 6. Eu sou outra pessoa. Esse papel pode até ter me definido por um tempo. Não define mais quem eu sou hoje. E esse é um processo que a gente precisa entender, né? Esse é um processo que a gente vai precisar levar. Algumas dicas práticas para a gente caminhar para o final aí, que meu tempo tem 10 minutos só para finalizar. Como melhorar, né? Que eu acho que essa é uma questão, assim, para a nossa vida, efetivamente, e quando a gente trabalha com as pessoas. Como melhorar? E aí, olha só, a primeira coisa que eu coloco. A gente precisa se autoconhecer. Não tem como. Por isso que é muito difícil você falar de autoestima sem falar de autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer. Saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é importante, o que me faz bem, o que não me faz bem. Quantas pessoas estão frustradas, não porque a vida delas é ruim, mas porque elas estão no lugar errado. Porque elas estão vivendo uma coisa que elas não gostam. Talvez a gente pudesse ser uma pessoa extremamente bem-sucedida profissionalmente. Por que a gente não é? Porque a gente está fazendo a coisa errada. Uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, eu estava fazendo um trabalho e eu pedi demissão. Eu falei, eu não quero trabalhar nisso aqui. E a pessoa falou, não, mas não, você vai ficar. Eu falei, eu não vou ficar. Ela falou, não, você tem que ficar, você tem que trabalhar com isso, você faz isso bem. Eu falei, tá bom, mas eu não gosto. Não, mas pensa.
Passou 2 semanas, falei, então, não quero. Não, mas você não sabe o que você está fazendo. Por que você vai sair? Eu falei, não, mas que eu não gosto. Mas você ganha bem, mas isso aqui vai te ajudar nisso. Você tem que ficar um tempo para a pessoa pôr no seu lugar. Você tem que ficar, pensa um pouco. Tá bom. Passou 2 semanas, falei, então, vou sair. Ela virou e falou assim, você está gerando um prejuízo na sua vida. Isso pode gerar um prejuízo na sua vida. Porque agora é a hora de você aprender. Você não quer abrir empresa, aprender a gerir as coisas? Você precisa desse cargo, você precisa dessa função para aprender a fazer isso. Eu falei, mas esse cargo me ensinou muitas coisas. Me ensinou que eu detesto fazer isso. Então, quando eu abrir empresa, eu vou ter um sócio para gerir. Eu não quero gerir. Eu não preciso ser uma coisa que eu detesto ser. Porque eu vou adoecer. Se eu ficar fazendo, eu sou boa. E daí? Se eu não gosto daquilo, aquilo vai me adoecer em algum momento. Então, a gente precisa se conhecer. Às vezes você está num relacionamento, a pessoa é super bacana. Como eu queria estar apaixonada. Mas não estou. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que me dá frio na barriga. A pessoa tem inúmeras qualidades. Olha, vou orar para você arrumar uma mulher boa. Comigo não vai ser. Como que a gente consegue sair desses lugares? Quando a gente consegue se conhecer. Então, essa é a premissa básica. Não tem como a gente melhorar a nossa autoimagem e a nossa autoestima se a gente continua olhando pra gente, vendo uma pessoa do passado. E a gente só consegue ver quem a gente é hoje se a gente consegue entender de fato quem nós somos hoje. Não se compare, a gente adora se comparar. Família, né? A família gosta. Natal, tá chegando Natal. O que é o Natal? A reunião das comparação. Seu primo passou no concurso e você não terminou a faculdade ainda. Fulano, se você não casar agora, quando você vai ter filho? Passou o ano inteiro e você ainda não emagreceu? Ó, fulana, como tá bonita. Vai comer isso tudo? Isso não acontece na família de vocês não, né? O Natal é super tranquilo. Olha só, a gente cresceu sendo comparado. Imagina se a gente não vai ser comparado agora. E sabe qual que é o problema? O tempo da vida é diferente. Tem gente que aos 40 está solteiro, aos 40 está divorciado, aos 40 está conhecendo alguém. Vida boa aos 40 para quem está casado. Pergunta para quem está no processo de divórcio se a vida é boa aos 40 nesse momento. Essa é a grande questão, né? Qual o tempo certo? O seu tempo que você está vivendo as coisas. Por que a gente sofre? Porque a gente olha para o lado. Nossa, Charlene trocou de carro e ainda anda de ônibus. E daí? Qual que é a história dela? Qual que é a minha história? A gente tem história diferente. Nós devemos, essa é uma das coisas que eu tento fazer na minha vida. Nós devemos nos comparar a nós. Como eu estava no passado e como eu estou hoje. Melhorei. Pô, foi um ano bom. Foi um ano massa. Estou pior. Preciso rever algumas coisas. Mas olha só, o outro não pode ser o meu parâmetro de comparação. Meu parâmetro tem que ser eu. Não generalize. A gente adora fazer a generalização. Uma coisa dá errado. Tá vendo que nada dá certo? Terminou o namoro. Nunca mais amarei. Calma. Mas a gente generaliza. Aí você perde um cliente. Você começa a atender, você perde um cliente. Tá vendo? Eu sou um péssimo psicólogo. Charlene virou pra mim e falou assim, porque eu perdi um cliente. Eu falei, só um? Não foi? Eu falei, só um, porque eu já perdi vários. Um monte de gente começou a fazer terapia comigo e foi embora, não voltou. Isso define? Isso me generaliza? Tá bom, foram embora 10. E os 50 que ficaram? E os 100 que passaram, sabe? Então, a gente precisa ter cuidado para a gente não generalizar as nossas experiências e transformar uma experiência numa verdade absoluta. Tá vendo? Ninguém nunca vai me amar. Por quê? Porque você foi rejeitado uma vez? E os outros 10 que estavam afim de você que você não quis? Aí a pessoa fala assim, não, mas aí não conta. Não conta por quê, né? Olha só, confia em si. Você está lá vivendo, você está lá sentindo a coisa. E às vezes a gente fala, vou perguntar para alguém. Vai perguntar para alguém por quê?
Você não quer? Não é importante para você? Por que você precisa de alguém para validar aquilo que você quer? A gente precisa aprender a dar valor a gente. Quer o quê? Você quer? Bora lá, tô com você. E se der errado, vou estar com você também, que não dá para sair do corpo, então é a gente mesmo. Se der errado, a gente vai junto aqui. É a gente aprender a se validar na coisa. A gente fala, não, vamos, se der errado, a gente vai tentar de novo. Confiar na gente, confiar que a gente é capaz daquilo. Seja mais compassivo. De maneira geral, ouso dizer que talvez 99% das pessoas são extremamente compassivas com o outro, extremamente intolerantes consigo. Sua amiga te procura lá, fez uma besteira, você fala, calma, acontece. Às vezes a gente não tá bem mesmo. Vai dar certo. Aí a gente faz uma coisa errada. Ô, desgraça, o que você estava pensando? Por que você fez isso? Que meleca! Olha, se eu pudesse, eu te matava. Aí eu te ressuscitava para te matar de novo depois disso. Olha só, somos extremamente intolerantes com os nossos erros. E às vezes o outro faz o mesmo erro que a gente. O outro a gente fala, tudo bem. Com a gente fala, péssima pessoa, péssima escolha. Eu costumo dizer que tem gente que não precisa de inimigo. Que a pessoa faz serviço sujo. Ela não precisa de inimigo, ela acorda no processo de autodestruição. Derrama o café. Ai, não presto, derramei o café. Seja compassivo com os seus erros. Entenda o que funciona para você. E isso está muito ligado à questão do autoconhecimento. O que vai funcionar para mim pode não funcionar para você. O que vai ser bom para mim pode não ser bom para você. Aí você fica vendo a pessoa fazendo e você fala, eu quero também. Mas a sua experiência é diferente. Lembra quando eu fiz a pergunta lá do que você gostaria de fazer para influenciar o mundo, para mudar o mundo? Se todo mundo fizesse a mesma coisa, o mundo seria sempre a mesma coisa. O fato de eu querer algo, você querer algo, é o que faz a roda girar de maneira eficaz. Então é um erro essa sociedade atual que quer pôr todo mundo na mesma caixa. Conversa com os adolescentes. 90 deles querem ser youtuber. Hoje, meu Deus, o que será da sociedade futura? Olha só, quero ser youtuber. Querido, você não sabe falar, mas você vai ser um excelente arquiteto, sei lá. Você pode ser um excelente médico. Você pode ser um excelente mecânico. O que funciona para você? Seja sincero. Sabe, eu costumo dizer que ou coisa idiota que a gente faz é mentir pra gente. E a gente mente nas coisas mais... Gostou? Aham. Claro que você não gostou. E é tão doido isso que a gente mente tanto pra gente que tem hora que a gente começa a acreditar na mentira. Aí chega uma hora que você fala, por que você tá triste? Não sei. Se você tivesse sido sincero com você 5 anos atrás, entendido que isso te deixasse triste, hoje você saberia. A questão é que a gente mente tanto pra gente que a nossa vida se torna uma coisa que a gente nem sabe exatamente o que é. Agradeça. A gente precisa aprender a agradecer pelas coisas. Eu não tenho tudo que eu quero. Tá bom, mas o que você tem? É isso, eu tenho isso. Seja grato por isso. Então, essa é uma prática que a gente precisa ter. Eu ainda não sou o que eu quero. Tá bom, mas o que você é? O que você tem hoje? Comemore suas vitórias. Eu costumo dizer que eu me reforço mesmo. Aniversário eu me dou presente. Agora, essa semana eu estava escolhendo meu presente de Natal. Vou aproveitar uma Black Friday. Já estou de olho. Estou ansiosa. Aí eu pensei, você vai gastar esse dinheiro nisso? Eu falei, claro, é Natal. Eu mereço. Olha só, às vezes a gente fica esperando, a gente faz uma coisa e a gente fica esperando um tapinha nas costas. Eu vi uma pessoa falando isso uma vez, eu achei estranho, mas pior que fez sentido. A pessoa falou assim, Deus foi um cara que tinha autoestima. Eu falei, como que a pessoa sabe, né? Ela falou, quando Deus fez as coisas, ele falou, foi maneiro esse negócio que eu fiz. É tipo assim, parabéns, Deus. Mandou bem, hein? A gente não faz isso. A gente faz, aí a gente fica esperando. Peraí, gente, que eu vou precisar encerrar aqui e já volto, hein, galera?